A palavra diz que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. A palavra diz isso, que a bondade e a misericórdia vão nos seguir todos os dias. Todos os dias. Então não se constranja e nem se limite em cantar a bondade do nosso Deus. Diga que Ele é bom com toda a certeza do seu coração. Não tenha medo de declarar essa verdade, porque Ele é bom, o caráter dEle é bom, o caráter dEle não muda, Ele não muda de ideia a nosso respeito. Ele é bom, esse é o nosso Deus, Ele é justo, Ele é bom, queridos. Diga, Tu és bom, Tu és bom em todo tempo, Tu és bom em todo tempo, és bom. A justiça está nele, Ele é a própria justiça. Seu amor é para sempre. Justiça está em ti. Bom, Ele é bom. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, porque pelo Teu sangue nós fomos religados com o Pai. Obrigada porque pelo Teu sangue nós somos curados. Pelo Teu sangue nós somos livres e libertos do pecado. Obrigada porque o Teu sangue nos libertou. Obrigada. Obrigada. Obrigada porque pelo sangue temos acesso ao Pai, ao Santo dos Santos. Teu sangue faz o surdo ouvir. Agora Teu sangue quebra a maldição. Agora Teu sangue cura toda dor. Agora Teu sangue liberta o cativo. Agora e eu creio que Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu
as mãos para o irmão que está do seu lado. Eu queria que os corredores se fechassem agora. Vamos entregar esse momento totalmente ao Senhor. Sabe, queridos, eu creio firmemente no meu coração que algo tão poderoso da parte de Deus que vai ser liberado nessa noite. Nós chegamos aqui, queridos, talvez você chegou e viu tudo pronto, mas não sabe quantas situações tentaram impedir esse culto de acontecer. Foi pane elétrica, foi equipamento queimando, foi som desligando. Foram situações que tentaram se levantar para impedir aquilo que Deus quer fazer. Mas eu quero dizer algo para você: nada nem ninguém vai impedir aquilo que Deus tem para fazer nesse lugar. Aleluia! Levante a mão do seu irmão. Levante a mão do seu irmão. Vamos levantar um clamor ao Senhor. Ele é o mesmo. Cante que Ele é o mesmo. Receba, Jesus. Teu sangue é o que o teu sangue nos basta, Senhor. Pra mim. Jesus, nós exaltamos o teu nome neste lugar. Reconhecemos a ti, Jesus, como não há outro, não há outro, não há outro como tu. Ei, calabaçandaralabaçodorolamos. Ei, calabaçandaralamanere que mereci. Teu sangue é o que basta. Encha os céus com o seu louvor. Encha os céus com o seu louvor. Creio que Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele continua curando. Ele continua salvando. Ele continua prosperando pessoas. Aleluia! Ei! Nós te adoramos, Senhor. Ei, nós te adoramos, Jesus, neste lugar. Nós te adoramos, Jesus, neste lugar. Nós exaltamos, Jesus, o teu nome neste lugar. Nós levantamos o teu nome, Jesus, neste lugar, porque o teu nome está acima de todos os nomes. E a este nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ei, show! Nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao teu poder. Nem pecado, nem o mal, livre sou. Deixa-me dizer algo. Nós vamos cantar só esse refrão. Não há nada que resista ao teu poder. Eu queria todos os equipamentos, só a bateria e esse negócio aí, tocando. Cada batida dessa vai ser algo que vai ser rompido. Vai ser uma muralha que vai descer por terra. Declare em alto e bom tom. Aleluia. Que não há nada que resista ao poder. Que resista ao teu poder. Hey! Nem pecado, nem o mal, livre sou. Sim, Jesus. Não há nada Hey! que resista ao teu poder. Enfermidade caia por terra agora em nome de Jesus. Livre sou. Hey! Toda oposição e resistência, nós decretamos a falência de todo projeto de Satanás. Nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao teu poder. Nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao teu poder.
irmão. Aleluia. Levante só suas mãos agora ao céu, em atitude de rendição ao Espírito Santo. Oh, nós nos rendemos a Ti, Espírito Santo. Tu és o nosso amigo, Espírito Santo. Oh, Tu és nosso amigo, Espírito Santo. Tu não és um estranho para nós, nós Te conhecemos. Tu habitas em nós, nos guia toda a verdade, nos ensina todas as coisas. Tu és o nosso ajudador. Oh sim, Tu és aquele que nos consola. Oh, oh, obrigado, Senhor, nós Te damos graças e consagramos ao Senhor todo o nosso ser, todo o nosso espírito e alma e corpo rendidos ao Senhor. Declaramos nossas mentes cativas à obediência de Cristo, e nada, nem ninguém vai roubar de nós a semente poderosa da Tua palavra que será lançada em nossos corações. Distração alguma vai roubar de nós a Tua palavra. Absolutamente nada, 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 nada. Nenhuma oposição, nenhuma resistência, nenhuma distração, nada irá roubar de nós a semente poderosa da Tua palavra que será lançada em nossos corações nessa noite. Oh, doce Espírito Santo de Deus, sopra neste lugar. Ei, vem com Tua brisa sobre este lugar. Vem com o Teu mover sobre este lugar. Vem com a Tua glória sobre este lugar. Oh, nós queremos, Senhor, desfrutar de níveis mais intensos com o Senhor. Oh, nós sabemos que existe algo da parte do Senhor nessa noite, e nós não queremos ser alheios àquilo que o Senhor tem para depositar em nossos corações nessa noite. Oh, obrigado, Senhor. Nós Te damos graças e Te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Pode se mover em nós, sobre nós e entre nós. Nós cremos na Tua palavra que diz que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. A liberdade em nós, a liberdade entre nós, a liberdade neste lugar. Há uma liberdade neste lugar, há a presença do Espírito Santo neste lugar, há a liberdade do céu neste lugar, há uma atmosfera do céu neste lugar. Show! Oh, obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Pai. Nós queremos ser embalados nessa noite. Embalados pelo Teu mover, Senhor. Aleluia. Oh, aquiete-se e se assente no seu lugar. Aleluia, aleluia. Obrigado, queridos. Você pode ficar comigo? Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, nós precisamos andar num nível de sensibilidade espiritual a ponto de perceber sugestões do diabo, levantes de Satanás, oposições que muitas vezes tentam nos parar. Nós precisamos estar atentos para essas coisas, porque se nós não percebemos, nós seremos tragados pelas circunstâncias. E sabe, queridos, as respostas que nós precisamos dar, elas não vêm de fora, elas vêm de dentro de nós. Sabe por quê? Porque o maior habita em nós. Diga, o maior habita em mim. Aleluia. Se o maior habita em você, queridos, então está feito. Nada nem ninguém vai conseguir parar você, porque o maior habita em você. O Rei dos Reis habita em você. Aquele que era, que é e que há de vir, Ele habita em você. O Espírito da verdade habita em você. Sabe, nós precisamos andar nessa consciência, entendendo quem somos, o que temos e o que podemos em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe, queridos, eu creio firmemente no meu coração que nós estamos às portas de um grande e poderoso avivamento. Nós estamos experimentando nuances disso. Sabe o que é nuances? É quando você sente o cheiro da chuva, mas ainda não se molhou nela. Isso é um nuance. Você sente cheiro, ei, tem chuva chegando, eu estou sentindo o cheiro, mas ainda não se molhou. Mas eu vou dizer algo para você: feche seu guarda-chuva, porque você vai se molhar. Mas não é numa água como esse toró de água que caiu aí fora, não. É uma água do Espírito, que vai vir sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. E nós vamos ser levados a um outro nível, a uma outra condição, onde iremos experimentar as coisas gloriosas da parte de Deus. Sabe, queridos, esse avivamento que nós estamos às portas, vendo nuances dele, será um grande avivamento de salvação, curas e milagres. Diga: salvação, curas e milagres. Se prepare para ver pessoas se rendendo a Jesus às centenas.
Porque o Espírito Santo, Ele faz a obra, Ele convence, Ele constrange, Ele inspira corações. O Espírito Santo é aquele que faz a obra para que vidas se rendam a Jesus. E nós estamos debaixo desse mover, um grande mover de salvação. Mas também existe um ambiente favorável para que curas e milagres se manifestem no nosso meio como pipoca na panela. Sabe, queridos, eu usei esse exemplo há um tempo atrás. Eu quero trazer ele à memória de novo. Sabe, eu sou um apaixonado por pipoca de todos os tipos. Pipoca doce, pipoca salgada, pipoca é comigo. E sempre que eu tenho um tempo na minha casa, minha esposa é prova disso, né? Eu vou fazer compras, eu passo na prateleira das pipocas e levo pipoca para casa. Mas quando você põe a pipoca na panela e põe o óleo e começa a mexer, parece que nada está acontecendo. É ou não é verdade? Você põe lá, põe o óleo, põe fogo e começa a mexer, começa a movimentá-las, e parece que nada está acontecendo. Mas aquilo vai esquentando e de repente, e mais outra, e daqui a pouco o negócio só flui. Sabe o que eu quero dizer? Debaixo desse mover que nós estamos entrando agora, pode parecer que nada está acontecendo, mas as coisas estão esquentando, porque o Espírito Santo de Deus é o fogo de Deus. Amém? E vou dizer algo para você: bênçãos poderosas da parte de Deus irão pipocar na sua vida como pipoca na panela. Aleluia. Sabe por quê? Porque nós não vamos reduzir o fogo, nós vamos dar mais fogo. Amém, queridos? Esse é o tempo onde nós vamos desfrutar de coisas gloriosas. É um tempo de sermos mais intensos com o Senhor, com as coisas espirituais. Ei, chegou um tempo de sair, queridos, da mornidão espiritual, porque os mornos serão vomitados. É tempo de nós sermos intensos, afogueados. A Bíblia diz em Romanos 12:11: sede fervorosos no Espírito. Sabe o que é ser fervoroso no Espírito? É manter-se espiritualmente aquecido. E quando você chega aquecido nesse lugar, ei, você junta o seu fogo com o fogo do seu irmão, e de repente a glória do Senhor desce. Amém, queridos? Nós precisamos andar nesse nível, andarmos espiritualmente aquecidos, andarmos em um nível espiritual de sensibilidade. Eu digo algo para você: nós vamos desfrutar de cultos tão gloriosos, tão intensos, que você não vai querer que as horas passem. Eu garanto isso para você. Se há alguém aqui que fica olhando para o relógio para saber a hora que vai acabar o culto, e vai ter um momento que você vai querer tirar seu relógio do pulso e tirar num canto, porque você não vai querer que o tempo passe. Tamanha a glória do Senhor, tamanho o mover do Espírito Santo, tamanho a alegria do Senhor que vai inundar o seu coração, tamanha a paz que vai blindar o seu coração, e você vai desejar permanecer nesse ambiente. Aleluia, aleluia. Então esteja pronto para esses dias, queridos. Dias onde nós vamos aprender a amar e a reverenciar a presença do Espírito Santo. Vamos aprender a amar a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, e nós vamos aprender a amá-lo, a amar essa pessoa, a reverenciar essa pessoa. Sabe o que é reverenciar a pessoa do Espírito Santo? É você perceber que você está num ambiente espiritual, e mesmo que a sua bexiga esteja tinindo, você permanece ali, porque você não quer perder nada. Você não dá desculpa: vou beber água, vou no banheiro. Vai antes, crente. Sabe o que eu faço quando você não me vê aqui no início do culto? Eu estou no banheiro fazendo um xixi. Quando dá o pastor, está fazendo xixi. E dali um pouquinho, eu nem tenho muita vontade, mas antes de começar o culto eu vou de novo. Por quê? Porque eu não quero ser interrompido. Eu quero desfrutar desse momento. Eu quero usufruir desse momento. Pregando ou não pregando, eu sempre faço isso. Agora, essas coisas, elas são concernentes a pessoas que amam o Espírito Santo, reverenciam a presença do Espírito Santo. E nós, como igreja, vamos entrar nesse mover, nessa intensidade, aprendendo a amar, aprendendo a reverenciar as coisas do mover do Espírito, a presença do Espírito, entendendo, compreendendo, lidando com sabedoria com as coisas espirituais. Amém, queridos? Sabe, na verdade, nós precisamos aprender a nos mover. Nós não sabemos como nos mover no Espírito. Sabe que nós precisamos aprender a nos mover no Espírito com sabedoria? Porque quando não temos sabedoria, nós fazemos algumas aberrações, coisas que escandalizam, coisas que denigrem o Evangelho. E não é à toa que muitos por aí chamam os crentes de loucos, porque daqui a pouco tem gente mugindo, gente cacarejando e achando que aquilo é do Espírito.
falta de compreender as coisas do Espírito, falta de aprender a se mover com sabedoria nas coisas do Espírito. E quando eu olho para a palavra, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz que Deus não quer que sejamos ignorantes nas questões espirituais. Deus não quer que eu e você sejamos ignorantes. Ignorante é falta de conhecimento, e por falta de conhecimento o povo perece. Então o desejo de Deus é que eu e você conheçamos sabe, a palavra de Deus, a ponto de nos mover no Espírito com sabedoria, porque a ignorância acerca das coisas espirituais, ela pode me levar a fazer coisas que nem são espirituais. Na verdade, a ignorância acerca desse assunto faz com que qualquer coisa que pareça ser espiritual seja aceita no meio da igreja, porque a falta de conhecimento não me dá capacidade de discernir se aquilo é do espírito ou da carne, ou da alma. Então a falta de conhecimento faz isso, faz com que qualquer coisa que pareça ser espiritual seja permitida no meio da igreja. Mas existe o outro extremo. A falta de conhecimento vai fazer com que qualquer coisa que de fato seja espiritual, mas seja diferente, seja banida do meio da igreja, porque acham que é demônio. Não, isso é demônio, isso é carnalidade. Sabe, queridos, eu tive que repreender uma pessoa um tempo atrás, não agora, faz tempo já. Uma pessoa que chegou, não, tinha um irmão na minha frente dando glória a Deus, estava me atrapalhando de eu assistir o culto. Eu disse, carnal é você, que não estava dando glória, no momento de louvor, no momento espiritual, no ambiente espiritual, e você ainda foi impedir o irmão. Sabe, que eles precisamos entender o tempo certo de cada coisa. Existe tempo para adorar ao Senhor, para se render ao Senhor, para glorificar ao Senhor. Existe tempo para você se assentar, ouvir a palavra, dar glórias por meio da palavra. Amém? Discernir as coisas espirituais, nos mover com sabedoria nas coisas espirituais. Sabe, queridos, eu quero lembrar você de algo. Na descida do Espírito Santo lá em Pentecostes, haviam ali alguns religiosos de plantão, espectadores, porque normalmente religiosos e espectadores também são julgadores. E haviam ali alguns religiosos e espectadores de plantão. E quando viram os discípulos ali num grande mover do Espírito, orando em outras línguas, falando em outras línguas, eles disseram, em tom de zombaria, diz a palavra, diz que eles zombavam e diziam, eles estão bêbados, 9 horas da manhã. E quando sabe que um bêbado é engraçado? Às vezes é engraçado, às vezes é chato. Mas um crente cheio do Espírito nunca é chato. Amém, queridos? Mas que ele é engraçado algumas vezes é. Eu não posso dizer que não. Porque um crente cheio do Espírito, algumas vezes, ele vai fazer coisas que não faria se não tivesse cheio do Espírito. Ele ri, ele pula, ele corre, ele baba, ele chora. Ele está livre. Porque aonde há o Espírito, há liberdade. Então uma pessoa cheia do Espírito, ela não é muito normal. Não espere normalidade em uma pessoa que está cheia do Espírito. Amém, queridos? Então aqueles religiosos de plantão estavam ali, zombando. Agora é interessante que Pedro, ele se levanta em ousadia. O mesmo Pedro que negou Jesus, o mesmo Pedro que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, agora ele se levanta em ousadia para defender aqueles que estavam com ele. E então lá em Atos capítulo 2, abra sua Bíblia, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 15 até o 18. Pedro se levanta para defender a causa daqueles que estavam com ele, vivendo experiências poderosas com o Espírito Santo. Alguns religiosos, críticos de plantão, julgadores de plantão, espectadores, estavam ali dizendo, eles estão bêbados. Então Pedro se levanta e lá no versículo 15 do capítulo 2 de Atos, Pedro, ele diz o seguinte: estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia, ou 9 horas da manhã. Mas isto que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Sabe o que isso significa?
Não tem branco, não tem preto, não tem rico, não tem pobre, não tem gordo, não tem magro, não tem feio, não tem bonito. Qualquer um que desejar pode viver essa realidade. Amém? Aleluia. Sobre toda a carne derramarei. Sabe, queridos, eu sou de um tempo onde se cantava. Quem é do tempo dos corinhos aqui, gente? Só quem tem muito tempo de igreja vai lembrar disso, né? E tinha um corinho que se cantava que dizia: gota somente nós temos. Quem lembra disso? Eita Jesus! Pode levantar a mão, não é pecado. Quem lembra desse corinho? Olha, pode levantar, pastor Luciano. Levanta sua mão. Ele levantou meia mão, ele está em dúvida. É a mão da dúvida, levanta só a metade, ou a mão da vergonha, né? Gota somente nós temos. Mas onde na Bíblia diz que nós recebemos gotas? A Bíblia diz: derramarei do meu espírito sobre toda carne. Derramar fala de uma abundância, fala de sermos encharcados, inundados pela presença do Senhor. E é por isso que em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 17, abra comigo lá, nós vamos ler Efésios capítulo 5. Ninguém se embriaga com gota, queridos. Você se embriaga com copo cheio. Amém? Aqui está dizendo o seguinte, Efésios capítulo 5, versículo 17 e 18. Vou esperar você abrir. Nós não vamos ler muitos textos juntos, eu vou parafrasear alguns, então os poucos que eu vou pedir para você abrir, eu vou esperar para que você entenda que aquilo que está sendo falado está na sua Bíblia. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 17 e 18 diz o seguinte: por isso não sejais insensatos, mas entendei. Em outra versão diz: compreendei qual seja a vontade do Senhor. Para um pouquinho, olha para cá. O texto vem dizendo aí: não seja insensato, mas compreenda a vontade do Senhor. Sabe o que esse texto está dizendo? Que não compreender a vontade do Senhor é insensatez. Quando nós não compreendemos o desejo, a vontade de Deus a nosso respeito. Ei, Deus tem planos para a sua vida, Ele tem desejos para a sua vida, Ele tem projetos para a sua vida, Ele tem vontades para a sua vida. E quando nós não compreendemos a vontade do Senhor, estamos andando em insensatez. E é por isso que Efésios 5,17 diz: ei, não sejam insensatos, mas entendei, ou procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. E então no versículo 18 ele diz qual é a vontade do Senhor. E diz: não vos embriagueis com vinho. Está falando de vinho natural aqui. Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. Sabe o que esse texto me mostra, queridos? Que é desejo de Deus que eu e você andemos na plenitude do Espírito. Sabe, quando eu vou fazer uma viagem um pouco mais longa, eu encosto o meu carro no posto e digo: completa. Porque eu não quero ter imprevistos no meio do caminho. Eu não quero ser paralisado no meio do caminho por falta de combustível. Então eu chego lá, encosto, eu digo: pode encher, enche até o talo. Aqui está dizendo: não se embriague com vinho, mas encha-se do Espírito Santo. Sabe para quê? Para que você não seja paralisado no meio do caminho por falta de combustível espiritual. Deus deseja que o seu tanque espiritual esteja até o talo. Amém? E Deus colocou um dispositivo em mim e você, que à medida que nós vamos andando, nós também podemos ir nos enchendo. Pensa que benção. Eu gostaria que o carro natural fosse assim: quanto mais você anda, mais enche. Mas não é. Em algum momento você tem que parar para abastecer. Mas Deus colocou em nós a habilidade de, ao mesmo tempo que nós estamos andando nas coisas espirituais, nós vamos nos enchendo do Espírito. Ou seja, não há limites para mim e para você. Amém, queridos? Não há limites. Não seja insensato, compreenda a vontade do Senhor, ande cheio do Espírito, não se embriague com isso, nem com aquilo, mas se embriague do Espírito Santo de Deus. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Deus deseja que eu e você andemos cheios do Espírito, mesmo que isso nos faça parecer estranhos. E às vezes a gente é estranho. Você anda na rua, está assim, está falando sozinho, acho que é louco. Não é louco, é louco por Jesus. Está orando em línguas, está se enchendo do Espírito, está orando, está no Espírito. Amém, queridos? Um crente cheio do Espírito, ele não é muito comum mesmo. Então, olha só. Sabe por que Deus, Ele deseja que eu e você andemos cheios do Espírito? Porque quem anda no Espírito não cede aos desejos da carne.
A Bíblia é muito clara, e ela diz que quanto mais cheios do Espírito nós estivermos, menos nós iremos ceder às inclinações da carne. Sabe, queridos, a verdade é que quanto mais cheios do Espírito nós estivermos, mais facilmente nós iremos lidar com os impulsos da carne. E eu não sei quanto a você, mas a sua carne não é convertida. A minha não é. Pastor, a sua carne não é. Não é, queridos, eu tenho desejo de pecar. Você não tem, só eu, né? Então você ora por mim, põe as suas mãos, porque o pecado, entenda o que eu vou dizer, não sai daqui dizendo aquilo que eu não disse. O pecado, de certa forma, ele é bom, porque se não fosse bom, você não fazia. O problema é a consequência dele, porque o salário do pecado é a morte. Mas quando andamos cheios do Espírito, nós conseguimos lidar com as inclinações da nossa carne, com os impulsos da nossa carne, de uma forma muito mais fácil. E talvez você diga, pastor, mas a carne é fraca. E se fosse forte, então como seria? Se a bicha é fraca e muitas vezes nos domina, imagina se ela fosse forte, iríamos sucumbir. Você está comigo? Gálatas 5,16 diz o seguinte, não precisa abrir, eu vou ler para você. Diz assim, andeis no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Só existe uma maneira de não sucumbir aos desejos da carne, andando no Espírito, andando no fruto do Espírito, andando em mansidão, andando em amor, andando em fé, andando em domínio próprio, andando no Espírito, nós conseguimos então controlar esses impulsos. Agora veja bem, nós estamos falando aqui do Espírito Santo, e quero lembrar você, aquilo que eu já disse em outro culto, Santo não é o sobrenome do Espírito, o Espírito Santo, o João da Silva, a Maria Joaquim, não, o Santo é a qualidade dele, ele é santo, define o caráter do Espírito, é santo, e sabe de uma coisa, o Espírito que é santo, decidiu habitar dentro de você, mas para que isso fosse possível, Jesus te santificou por meio do seu sangue, porque você era um pobre, miserável pecador, mas quando Jesus pagou o preço, você deixou de ser pecador e passou a ser santo. Como assim, pastor? Eu sempre achei que eu era um pecador, então rasgue sua Bíblia, porque a Bíblia foi escrita para santos. Aos santos da igreja tal, aos santos de tal lugar. Santo é aquele que foi santificado pelo sangue do Cordeiro, não é por aquilo que você fez, é por aquilo que Ele fez por nós. Amém? Aleluia, aleluia. Rapaz, o nó está arrochando, o meu acho é pouco, vai arrochar mais. Sabe, queridos, olha só. O Espírito Santo na Bíblia, ele é definido por várias simbologias. Eu até falei isso um pouco no último culto. Mas o Espírito Santo ele é definido por pomba, vento, fogo, vinho. Quando fala da pomba, veio sobre Jesus, definia o Espírito Santo. Fogo consumidor, o Espírito Santo. Uma brisa, um sopro, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Está falando do Espírito, da pessoa do Espírito Santo. E uma das simbologias do Espírito Santo é o vinho. O vinho representa a alegria, o vinho representa o frescor que o Espírito Santo de Deus, ele promove dentro de nós. E é por isso que crentes são alegres. Ei, um crente que não é alegre está com defeito de manutenção. Porque o Espírito Santo ele gera alegria em nós, e a alegria gera força, e a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Tem crise, estamos felizes. Está passando pelo arroxo, estamos felizes. Está passando um perrengue, estamos alegres. Porque se não estivermos alegres, logo estamos fracos. E uma pessoa fraca sucumbe. Mas não estamos alegres por coisas naturais, mas porque sabemos que a alegria que vem de Deus promove isso dentro de nós. Jesus disse isso. Vocês estão tristes por um momento, mas a alegria que vai morar dentro de vocês, ninguém vai roubar. Acabou-se, já é. Então o vinho, ele representa o Espírito Santo na Bíblia. O frescor, a alegria do Espírito. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 17.
um texto muito conhecido nosso. Esse texto ele abre um leque para falar sobre muitos assuntos, mas eu quero me deter hoje falando acerca da pessoa do Espírito Santo. Mateus capítulo 9, versículo 17 diz assim: não se deita vinho novo em odres velhos, do contrário, se rebentam, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Sabe que esse texto aqui, ele tem uma interpretação dupla, uma não exclui a outra. A primeira interpretação aqui está falando, sabe, justamente de não ter como viver o legalismo da lei dentro da realidade da graça. Este é o foco principal desse texto. Não tem como você viver os legalismos da lei dentro da realidade da graça. É por isso que nós não temos legalismos aqui. Está comigo? É por isso que a gente não tem arca da aliança aqui, porque agora nós somos a arca. O Espírito Santo não habita mais dentro daquela arca de madeira recoberta de ouro. Ele habita dentro de você. A nova aliança, a dispensação da graça, diz isso para nós. Eu não tenho mais como trazer uma arca aqui, porque agora eu sou a arca. Eu não tenho mais como construir um altar de pedra, simbolizando que aquilo é um altar de adoração, porque o altar de adoração agora é o meu coração e o seu coração. Eu não tenho mais como trazer o legalismo da lei dentro da realidade da graça. Este é o foco desse texto. Mas ele também abre margem para falarmos acerca da pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque se sabemos que o vinho representa também o Espírito, o frescor do Espírito, então sabemos que o vinho novo se refere ao novo de Deus em nós. Amém? Eu quero lembrar você que na velha aliança, no tempo da lei, o Espírito Santo não habitava dentro das pessoas. Ele vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. E é por isso que precisava de mediadores, para que os homens se comunicassem com Deus. E é por isso que haviam profetas. Hoje, você não precisa mais de mediador, porque você só tem um único, e é um único mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Então, para de besteira de achar que o seu líder é um guru espiritual. Vai orar e vai buscar a direção de Deus. Amadurece, crente. Rapaz, o espírito do arrochamento voltou. Eu achei que ele tinha ido embora, mas voltou. Vai recebendo, e vai me amando, e vai dar tudo certo. Amém? Aleluia. Então, queridos, aqui o vinho ele se refere a isso. A presença do Espírito Santo de Deus agora habitando em cada crente. Ou seja, essa realidade, ela só foi possível a partir da nova aliança. Uma aliança que foi estabelecida pelo sangue de Jesus, como muito bem foi cantado aqui. Um sangue que abriu para nós a oportunidade de nos achegar com confiança ao trono da graça. Antes só chegava ao trono, só chegava diante da arca o sumo sacerdote. Hoje você não precisa nem chegar diante da arca, Deus te fez a própria arca. O véu se rasgou. Realidade da dispensação da graça. E é por isso, queridos, que eu e você precisamos ter essa consciência de que temos habitação, somos a habitação do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Somos templos do Espírito Santo. Não somos hotel, faz check-in quando entra no culto, o Espírito Santo. Quando sai do culto, faz check-out, o Espírito Santo fica e eu vou. Não! Aonde você vai, Ele vai com você. Amém? Então para com aquelas oraçãozinhas de crente que não conhece a palavra, que diz: ah, Senhor, quando eu cheguei aqui, Tu já estava. Então por que não chegou antes? Deus chegou quando você chegou, porque Ele habita dentro de você. É claro que Deus é onipresente, está em todos os lugares. Mas às vezes a gente quer fazer umas firulas com a oração para parecer espiritual. Sabe que é um crente espiritual? É um crente que ama a palavra, medita na palavra, ama o Espírito Santo, se envolve com o Espírito Santo, pratica a palavra, anda no fruto do Espírito. Isso é ser espiritual. Amém, queridos? Oh, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É mais fazer pai. Aleluia.
Jesus, em tom de despedida aqui, ele traz uma instrução para seus discípulos acerca dessa nova realidade que eles iriam experimentar a partir da sua ascensão. Uma realidade que ainda mesmo com Jesus, ela não estava plenamente disponível, mas quando Jesus fosse ascender aos céus, aquela realidade se tornaria plenamente realizada, confirmada no Pentecostes. Então, abra sua Bíblia em João 14, vamos ver as instruções do Mestre Jesus. João 14, versículo 16 e 17. Está comigo? Diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai. Ei, é Jesus rogando ao Pai. Você acha que o Pai não ia ouvir o Filho? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador. Em outra versão diz o Consolador, mas aqui está falando da pessoa do Espírito Santo. E Ele vos dará o ajudador, o Consolador, para que fique convosco de vez em quando. Está escrito assim na sua Bíblia? O que está escrito aí? Eita. Sabe o que significa? Naquele dia mais terrível, parece que nada está funcionando. Ah, Senhor, tu esqueceu de mim. Ei, lembra, o Consolador, o ajudador está dentro de você para sempre. Ele não tira férias. Amém? Para que fique convosco para sempre. Então no verso 17 ele explica quem é esse ajudador, o Consolador, e diz: a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Esse trocadilho tem a seguinte definição: habita convosco, porque Jesus estava ali. Jesus ainda não havia ascendido. O Espírito da verdade habita com vocês. É como se alguém morasse na mesma casa que você, no mesmo ambiente, né? Habita convosco. Jesus habitava com eles. O Espírito da verdade, ele habita convosco, na pessoa de Jesus, porque ele era o primeiro homem cheio do Espírito Santo, habitado pelo Espírito Santo, a andar por essa terra. Mas o texto continua e diz: e estará em vós. Em uma outra versão diz dentro de vós. Em uma outra versão diz estará com vocês, mas não é a versão mais fiel ao original. A maioria das Bíblias que são fiéis ao original diz: ei, o Espírito da verdade estará em vós. Em é dentro de vós. Amém? Agora, se o vinho é o Espírito, precisamos entender que Jesus estava trabalhando com simbologias aqui. Não se põe vinho novo em odres velhos, porque senão vai se romper o odre, perde o odre, perde o vinho, perde tudo, perdeu tudo. Então põe vinho novo em odres novos. Se o vinho é o Espírito, então quem é o odre? Diga: eu sou o odre. Você é o lugar onde o Espírito Santo de Deus, o vinho de Deus foi colocado. Amém? Agora, veja bem, como é que nós podemos transformar uma ovelha em odre? Porque Jesus, ele usava simbologias, coisas que eram do contexto da época. Fosse talvez dentro do nosso contexto hoje, dizia: não se põe cerveja dentro de um barril furado. Entende o que eu vou dizer? Eu não estou dizendo que é para você tomar cerveja, crente. Estou usando aqui um exemplo atual. Mas Jesus estava usando um exemplo atual da época. E ele diz: não se põe vinho novo em odres velhos, mas vinho novo em odre novo, para que as coisas de fato funcionem. E então, dentro da nossa realidade de hoje, nós somos o odre onde o vinho de Deus está sendo depositado. Amém? Mas como é que se transforma uma ovelha em odre? Nós vamos fazer aqui uma analogia, usando a forma de como os odres eles eram feitos no passado. Porque antigamente não se guardava vinho em barril. Aqui temos uma região italiana, e você vai pelas cantinas e você vê grandes barris, mas nem sempre foi assim. Lá naquela época o vinho não era guardado em barril, ele era guardado em odre. Está comigo? Então vamos usar aqui
o contexto da época, fazendo uma analogia para entender. O odre, então, ele era usado para guardar vinho, mas na verdade, o odre que era usado para guardar vinho, ele era feito de um tipo de ovelha. Não eram todas as ovelhas que serviam para fazer o odre. Não era a pele, o couro de todas as ovelhas que servia para fazer o odre. Era apenas a pele de ovelhas miúdas, que eram próprias para fazer o odre. E era conservado o formato da ovelha. Apenas se cortava os pés e a cabeça, mas o formato permanecia. Sabe o que isso significa? Deus não quer roubar a sua identidade. Amém? Deus quer que você seja como você é. A sua identidade própria. Deus te fez único. Deus planejou você. Ei, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que você é a obra-prima de Deus, e Deus não errou quando planejou. Amém? Então, as ovelhas miúdas, somente estas é que serviam para fazer odre, para guardar vinho. Cortava-se a cabeça e os pés. As ovelhas maiores, elas não serviam para essa finalidade, porque a pele não era maleável. Então, as maiores, também era feito o odre, mas eram odres quadrados, uma espécie de bolsa, que servia para guardar coisas. Não servia para guardar vinho, servia para guardar coisas. Que coisas? Qualquer tipo de coisas. Não era um odre que guardava o formato da ovelha. As ovelhas maiores, elas não tinham a pele maleável, e apenas o que dava para fazer com ela era um odre quadrado, que servia como recipiente para guardar coisas. Tão quadrado como é o espírito de religiosidade, que só serve para guardar usos, costumes e dogmas. Tem uma imagem aí, dá para projetar ela? O Luiz Henrique está de fone lá. Tira o fone, moço. Está aí a imagem? Te deram ela? Está aí, gente? Ah, claro. Oxe, eu estava olhando aqui. Olha só como era, gente. Eu trouxe 3 imagens aqui para vocês verem. Deixa ela aí. Olha lá. Um couro. Conservando só tirava a cabeça, as patinhas. E então, aqui, tira os verbos jovens, rapaz, deixa ali. Aqui embaixo está aparecendo ele cheio, lá em cima vazio, aqui embaixo cheio, ali enchendo. Deixa aí, essa imagem. Agora, olha só. As etapas para transformar uma ovelha em odre, elas eram 6. 6 etapas precisavam ser cumpridas para que uma ovelha se transformasse num odre, um recipiente para guardar o vinho, o novo de Deus, a presença do Espírito. Lembrando que eu estou fazendo uma analogia aqui. O primeiro passo, a primeira fase, era a tosa. E a tosa, ela era somente para os odres que eram usados para colocar vinho. Então, nesses odres era tirado o pelo, você pode ver ele está lisinho, ó. Nos outros odres, que era usado para guardar coisas de ovelhas maiores, nem o pelo se tirava. Mas as ovelhas miúdas, que serviam para guardar vinho, que davam um odre com a pele maleável, e que se conservava a identidade, só tirava, o formato era mantido, o pelo era tirado. Aqui traz o sentido que nós hoje, que somos o odre de Deus, traz o sentido de que nós devemos nos despir de toda a vaidade, nos despir de todo o orgulho, para que possamos receber mais de Deus. Ei, sabe de uma coisa? Está chegando a hora dos crentes tirarem as máscaras. Está chegando a hora de nós não mais ficarmos apenas com aquela linguagem gospel crentez. A paz do Senhor, irmão. Oh, pisei até no pé do pastor Rodrigo. Uma linguagem crente que é para mostrar que é crente. Sabe o que é isso? Isso é ficar no raso. E tudo que fica no raso é porque está vazio. Tudo que sobe para cima é porque não tem nada dentro. Então vamos entender que você ter uma vida intensa com o Senhor, não basta apenas ter uma linguagem crentez, precisa ter uma vida de crente, uma atitude de crente, andando em humildade, mansidão, se despindo do orgulho, tirando os pelos da religiosidade, tirando os ranços da religiosidade.
Sabe que a Bíblia diz em Tiago 4,6 que existe uma maior graça para os humildes. Graça tem para todos, mas existe uma maior graça para os humildes. Você quer desfrutar de uma graça maior? Ande em humildade, você vai desfrutar dessa graça maior. Normalmente, aquelas pessoas que são orgulhosas e soberbas são pessoas vazias de Deus. Por mais que ela faça muito barulho, por mais que ela tenha uma linguagem crentez, uma linguagem gospel, aonde há orgulho, aonde há vaidade, há pouca intensidade, há pouca presença. Normalmente essas pessoas são vazias de Deus. Agora, eu e você devemos nos vestir por fora daquilo que de fato somos por dentro. Ou seja, devemos nos vestir por fora do nosso homem interior, que segundo Deus foi gerado. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3. Esse é um texto tão polêmico, e deu margem para se criarem tantos usos e costumes. Mas vamos entendê-lo de forma adequada nessa noite. 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 3, o 3 e o 4 nós vamos ler. Você abriu comigo? Diz assim: o vosso adorno não seja o enfeite exterior, ou a beleza exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de joias de ouro, ou do luxo dos vestidos. Para um pouquinho, olha para cá. Aqui não está dizendo que nós não podemos usar joias, não está dizendo que nós não podemos, eu não, né? As mulheres, passar chapinha. Não é nada disso. Aqui está dizendo: ei, pastor Rodrigo, o que você vale não seja o que você tem na sua conta. Basicamente o que está dizendo não é que ele não pode ter dinheiro na conta, mas aquilo que ele vale vai muito mais além do que isso. Ele está dizendo: ei, o que você é não é a roupa que você veste, é o que está dentro dela. Não está dizendo que é para você andar pelado, está dizendo que o que você vale vai muito além daquilo que você veste. Amém? Então não há nada contra aqui usar joias, usar adornos, usar vestidos, desde que o que prevaleça seja o homem interior. Olha o que diz aqui, vamos ler de novo. O vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de joias de ouro, ou o luxo dos vestidos, mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Ei, um espírito manso e tranquilo deve nos vestir. É a nossa roupa. Amém, queridos? O texto continua e diz que é de grande valor diante de Deus. Olha só, queridos, se eu e você queremos ser um odre cheio do Espírito Santo, cheio do vinho do Espírito, nós precisamos nos despir de toda vaidade, nos despir de todo orgulho, de toda autossuficiência. Precisamos nos despir do velho homem, das velhas atitudes, das velhas práticas. Precisamos tirar a capa da religiosidade, precisamos assumir a identidade de Cristo. Andando como Ele andou, falando como Ele falou, tocando como Ele tocou. Sabe, queridos, eu vou dizer algo para você: quando eu não te tocar mais, me abandone. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Se um dia eu sair por aquela portinha de trás, depois do culto, depois da mensagem, é o tempo de você vazar dessa igreja. Porque Jesus andava com as pessoas, Ele tocava as pessoas, Ele olhava nos olhos das pessoas, Ele não tinha problema com pessoas leprosas e doentes, Ele tocava nelas. É óbvio que a igreja vai crescendo, você não tem tempo para tocar todos, mas você tem que estar disponível para o máximo de pessoas que você puder. Então vamos tirar essa capa da religião e nos vestir da identidade certa. O segundo passo para transformar uma ovelha em odre era a amputação das pernas. Parece algo tão agressivo, mas eu estou fazendo uma analogia aqui. Entenda algo que diz Provérbios 16:9, diz o seguinte: o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor é que lhe dirige os passos certos. O mesmo capítulo 16 de Provérbios diz o seguinte, no versículo 1: ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta certa vem do Senhor.
Você quer andar de forma correta, digna, tendo resultados? Ouça o que Deus tem para te dizer. Amém? Não precisa deixar de planejar, mas veja se os seus planos estão de acordo com os planos de Deus. Salmo 37, 5 diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. Muitas vezes nós usamos esse versículo para falar com pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Querido, entrega o teu caminho ao Senhor. Mas não, esse texto está falando com todos, porque tem crente que já tem 20 anos que confessou Jesus, mas nunca entregou o caminho dele para Jesus. Entregar o caminho, entregar o futuro, a jornada, os planos, os projetos, é fazer com que o Senhor faça parte da sua vida em tudo. Isso é entregar o caminho. Tem crente que entregou a vida, mas não entregou o caminho. Aqui não está falando entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho, a tua jornada, a tua peregrinação nessa terra. Sabe, queridos, se você de fato quer ter uma vida bem sucedida, não siga o seu caminho, mas siga o caminho, porque Jesus é o caminho. Amém? Isso é tão forte que na época de Jesus eles disseram: ei, esse fulano aí faz parte da seita do caminho. Chamavam a pregação do evangelho, os religiosos da época chamavam a seita do caminho. Porque o caminho que Jesus tem para nós é um caminho de justiça, é um caminho de paz, é um caminho de alegria, é um caminho de provisão, é um caminho de saúde. E se você permanecer no caminho, é isso que você vai ter. Amém, queridos? Aleluia. Sabe, queridos, foi com esse entendimento que Paulo disse: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quem aqui tem coragem e ousadia para dizer isso? Quem tem? Então repita comigo: portanto, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia, aleluia. Talvez você diga: mas pastor, aonde fica o meu livre-arbítrio? Sabe, queridos, todo homem, ele tem livre-arbítrio, mas o crente, ele tem Jesus. E quando você tem Jesus, você não tem mais livre-arbítrio, você tem Jesus. O seu livre-arbítrio se restringe ao que Jesus determinar. Você entendeu? Pastor, eu tenho livre-arbítrio. Sim, você tem, mas quando você entrega a sua vida a Jesus, você entregou seu livre-arbítrio a Ele também. Está comigo? Aleluia. Abra comigo sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 13 até o 15. Vamos entender como é bom confiarmos a nossa jornada ao Senhor, não termos um conceito elevado de nós mesmos, não pensarmos de nós mesmos além do que convém. Tiago 4, versículo 13 ao 15 diz o seguinte: e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. O que deveriam de fato fazer é dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Diga: se o Senhor quiser. Não é aquele jargão, se Deus quiser. Não é isso. É você entender que a sua vida agora foi confiada ao Senhor. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu guia. E se fizer parte da vontade dEle, é isso que você vai fazer. Sabe, queridos, não tome decisões por causa de pressão, não tome decisões por causa de facilidade. Eu já vi tanta gente estropiada, porque disse: não, se eu for para lá eu vou prosperar. Se você for sem direção, você vai se arrebentar todo. Pode estar com o bolso cheio de dinheiro, mas vai perder a família, vai perder a fé, vai perder sei lá o que, saúde. Eu não estou profetizando maldição, eu estou dizendo que existe bênção na direção de Deus. Se o Senhor quiser, faremos isso, faremos aquilo. Se estiver dentro da vontade de Deus, vai funcionar. Entenda algo, queridos, a sua vida é um vapor. Quem já dirigiu em dia de neblina sabe o que eu estou dizendo. Está ali, está tudo fechado, de repente
abriu. Mas daqui a pouco aparece de novo. Assim. Então não fique se estribando no seu próprio entendimento. Não confie na sua conta bancária. Não confie em absolutamente nada. Confie no Senhor. Porque aqueles que confiam no Senhor não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. O terceiro passo era a decapitação da ovelha. Tirava a cabecinha. 1 Coríntios 11:3 diz que Jesus deve ser o cabeça de todo homem. E aqui não está falando do homem no sentido masculino. Jesus, ele deve ser o cabeça de todo homem. Sabe qual é o grande problema de muitos crentes? É que Jesus é o Salvador, mas não é Senhor. Ele salvou a vida, mas nunca foi Senhor, porque nunca confiou a sua vida plenamente a Ele. Nunca deixou Jesus ser o cabeça. Mas aqui está dizendo, queridos, em 1 Coríntios 11:3, que Ele deve ser o nosso cabeça, o cabeça de todo homem. E cabeça fala de autoridade, ou seja, Jesus, Ele deve ser o Senhor em tudo. Nós precisamos consultar a Jesus em tudo. Ele é autoridade sobre a nossa vida em tudo. E nós deveríamos sempre ter uma pergunta em mente, sempre. E nós devíamos buscar essa resposta, ter a pergunta e buscar a resposta. Que pergunta? Será que o meu Senhor está de acordo com essa atitude? Será que o meu Senhor está de acordo com esse comportamento, com essa decisão que eu vou tomar? Muitas vezes tomamos decisões sem consultar aquele que é o nosso Senhor. E sabe, queridos, quando um funcionário faz coisas por conta e dá errado, ele sofre uma consequência terrível. Eu não estou dizendo que somos funcionários de Deus, mas se Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso mestre, é a Ele que devemos consultar. Está de acordo, Senhor? Então vamos dar mais um passo. Está validando essa decisão, Senhor? Então vamos dar mais um passo. E porque Ele é o nosso cabeça, diga: Jesus é o meu cabeça. Ele é o cabeça da igreja, mas também é o cabeça de todo homem. O quarto passo, queridos, era tirar os miúdos e a carne da ovelha. Porque você não pode colocar vinho sem tirar a carne, sem tirar os ossos, sem tirar os miúdos. Este era o quarto passo. E aqui fala de rejeitar as obras da carne. Se é para tirar a carne, e eu estou fazendo uma analogia com a nossa vida, porque somos o odre de Deus, nós precisamos tirar de nós, precisamos anular em nossa vida todas as obras da carne. Colossenses 3:5 diz o seguinte. Abra comigo, abra aí sua Bíblia. Colossenses 3:5. Diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza carnal. Perceba que quem faz morrer a nossa natureza não é Deus. Ah, Senhor, mata a minha natureza. Ei, Ele já te deu uma nova natureza, faça bom uso dela. Amém? Aqui está dizendo que nós é que devemos fazer a nossa carne morrer, a nossa natureza carnal morrer. Fazei, pois, morrer a vossa natureza carnal. Ei, você quer ser um odre cheio do vinho de Deus? Arranca fora as inclinações da carne. Aí ele vai dizendo quais são as obras da carne, a natureza carnal: a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Ei, deixa eu me dizer algo para você, tem muito crente idólatra. Ou aqueles daquela religião lá, que eu não vou dizer o nome, porque esse áudio e vídeo vai rodar o mundo afora, eu não quero ser penalizado. Mas aquele povo é um povo idólatra. Ei, vou te dizer uma coisa: tem gente que é idólatra de imagem, tem gente que é idólatra de pessoas, de líderes, e tem gente que é idólatra de dinheiro. Aqui está dizendo que a avareza é idolatria. Se quer saber se você está andando em idolatria, avalie como tem sido suas ofertas e seus dízimos. Pega aí. Aleluia. Abre comigo sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Sabe o que é idolatria no que diz respeito a dizimar e ofertar? É quando você abre sua carteira, pega a menor nota e amassa bem ela, ou fecha bem na sua mão para ninguém ver. E põe lá dentro rapidinho.
Sabe o que é isso? Isso é avareza. Está comigo? Pega a revelação aí. Agora, vamos ver o que mais é obra da carne, a qual nós devemos fazer morrer. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21 diz o seguinte. Gálatas 5, 19 a 21 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, a impureza, a lascívia. Perceba que está falando as mesmas coisas que o versículo anterior que eu falei, que é para fazer morrer a natureza carnal. Versículo 20 diz: a idolatria, que também é avareza, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Rapaz, a peneira é fina. Está comigo? A peneira é fininha. Aqui está dizendo que quem pratica essas coisas não vai herdar o reino. Perceba que o texto ele começa falando no versículo 19 que são obras da carne. Diga, obras da carne. Se é obra da carne, não adianta expulsar que não é demônio, é carnalidade mesmo. Vamos expulsar o demônio da prostituição. Quem já viu isso? Pode levantar a mão sem medo. Que ele não é demônio. Gálatas diz que é obra da carne. Não adianta expulsar, é obra da carne. É claro que andar na prostituição vai abrir legalidade para demônios atuarem, mas é obra da carne. Então não adianta expulsar o demônio da bebedice. Não, demônio da bebedeira, vai embora. Não, é obra da carne, crente. Como nós lidamos com isso? Lidamos com as obras da carne, renovando a nossa mente com a palavra de Deus e andando no fruto do Espírito. Sabe o que é renovar a mente? É tirar tudo que não presta dos seus pensamentos, e tudo aquilo que é reto, digno, de boa fama, produz virtude. Sejam essas coisas que ocupem os vossos pensamentos, como diz em Filipenses capítulo 4. É você tirar da sua mente aquela expectativa de fracasso. Ei, amanhã é segunda-feira, meu Deus, a pressão. E amanhã vai ser uma segunda-feira abençoada, gloriosa, debaixo da provisão e a proteção de Deus. Você serve a um Deus que é fiel. Tenha a expectativa alegre do seu futuro. Amém? Renovando a mente com a palavra de Deus e andando no fruto do Espírito, nós aprendemos a lidar com a carne. Então, os miúdos, a carne, a ossada, tudo isso é tirado e você fica então prontinho para receber mais de Deus. O quinto passo era curtir a pele. A pele tinha que ser curtida. Sabe, queridos, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou ler para você Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim: meus irmãos, tende motivo por grande alegria o passardes por várias provações. Quem pode dar um glória? Ei, a Bíblia diz que é para ter alegria. Como está, irmão? Rapaz, eu estou numa provação de Jeová. Ei, vou dizer algo para você. Provação, ela vem para te fazer subir de nível. Deus não tenta ninguém. A Bíblia diz isso. As provações, elas estão nesse mundo para cooperar com o nosso crescimento espiritual. E a Bíblia é muito clara, e ela diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria ou passardes por várias provações. Versículo 3 diz o seguinte: sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Sabe, queridos, aquela música que eu amo: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Quando a sua fé é provada, e uma vez que é aprovada, você subiu de nível. Amém, queridos? E aqui diz que é a fé provada e aprovada, ela produz perseverança. E a palavra perseverança aqui significa uma posição que resiste com bravura. Ei, um crente cheio da palavra e cheio do Espírito, o sangue pode dar na canela, ele não retrocede, ele não murmura, ele não fica queixoso, ele está cheio do Espírito, ele está abastecido com a palavra, ele enfrenta tudo com a palavra de Deus. Amém?
Aleluia. Sabe, queridos, não importa o tamanho da provação, Deus sempre dá o escape. O escape vem de Deus. Amém, queridos? Salmo 34:19 diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor as livra. Sabe qual é a definição de todas? Todas. Não interessa o tamanho da aflição, interessa que há livramento em todas elas. O sexto passo para transformar uma ovelha em odre era encher o odre. Era o sexto procedimento. Haviam 6 passos e o último deles era encher o odre. E é por isso que lá em Efésios 5:18, o texto que nós lemos, diz o seguinte: não vos embriagueis com... Abre lá a sua Bíblia, vamos ler de novo. Sabia que não é pecado ler o mesmo versículo no culto 2 vezes? É pecado você não ler. Não, estou brincando, gente. Mas abre aí, Efésios capítulo 5. Vou pedir que o pessoal da música já suba aqui. Suba cá. Pode vir. Sem distrair o povo. Venham lentamente. Sem espantar a pomba. Sabe o que é sem espantar a pomba? É quando a gente se aproxima das pombas muito bruscamente, ela voa, né? Assim acontece quando nós agimos de forma brusca, desregrada com o Espírito Santo. Então vamos ter cuidado com essas coisas. Está comigo? Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19 diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão ou contenda, mas enchei-vos. Tem algum professor de português aqui? Algum professor de português? Ninguém? Pelo amor de Deus, quem? A Lúcia. Mulher, levanta sua mão. Faz assim. Não é? Ô rapaz, eu sei que você é marido dela, quer promover sua esposa, tá bom, né? Mas qualquer pessoa que não precisa nem ser professor de português vai entender isso. Enchei-vos é uma orientação para que eu me encha. Não é verdade? Então não adianta fazer aquela oraçãozinha com as mãozinhas de lagartixa. Senhor, me enche, me enche, me enche, me enche, me enche. Não. Aqui está dizendo: não vos embriagueis com o vinho que há devassidão, mas enchei-vos. Está dizendo, é você que se enche, crente. Mas o texto continua dizendo como é que você se enche. Não é com as mãozinhas de lagartixa dizendo me enche. Não, aqui diz a forma de se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais. Sabe o que é cânticos espirituais? Sabe o que é salmodiar? É você abrir a Bíblia em salmos e começar a cantar. Salmos são músicas. Sabe o que é salmodiar? É você não abrir a Bíblia em salmos e fazer um salmo inspirado pelo Espírito e começar a cantar. Isso é salmodiar. Falando entre vós com salmos e hinos, é o que nós fazemos aqui, hinos e cânticos espirituais. Sabe o que é cânticos espirituais? É você cantar em outras línguas. Mas eu canto tão mal. Pois cante no banheiro, cante dentro do carro, em qualquer lugar que ninguém te ouça, mas pelo menos se encha. Cânticos espirituais. É assim, queridos. Cânticos em outras línguas. O texto continua e diz: cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ei, queridos, sabe onde tudo começa? Diga: no meu coração. Tudo começa no seu coração. Enchei-vos começa no coração. Um coração grato, um coração cheio de alegria, um coração cheio da palavra, um coração cheio de temor, um coração que salmodia ao Senhor, um coração inspirado. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Sabe, queridos, a maioria dos pregadores, eles param aqui. Quando estão falando de encher-se do Espírito Santo, eles param por aqui. Mas quantos sabem que o texto continua? Ele não parou aí. O mesmo texto que está falando de encher-se do Espírito Santo, ele continua e diz o seguinte no versículo 20. Você está em Efésios, não está? Olha que diz o versículo 20, falando de encher-se do Espírito, sempre dando graças a Deus por tudo. Sabe o que é isso? Quando você tem roscovo, comida sueca, é isso, né? É arroz com ovo, roscovo, né?
Você dá graças. Pai, eu te dou graças pelo roscovo. Quando tem o restodonto, você dá graças. Quando tem pão com margarina, você dá graças. Amém, queridos? Quando você tem panqueca do outro dia, você dá graças. Quando você tem salchichão que sobrou da pescaria para almoçar no domingo, você dá graças. Só quem estava na pescaria vai saber o que eu estou dizendo. Você dá graças ao Senhor. Ei, você dá graça quando você tem R$5 no bolso e quando você tem 5.000 no bolso. Você dá graças. Dando sempre graças ao Senhor por tudo. Está dizendo aqui. Aí ele continua dizendo o seguinte: em nome do Senhor Jesus Cristo. E o texto continua e diz no versículo 21: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, sujeitar-se uns aos outros faz parte do encher-se do Espírito. Sabe, queridos, quando nós nos sujeitamos, não somente aos nossos líderes, sabe o que é se sujeitar uns aos outros? É entender que aquela pessoa que está sentada do seu lado, ela tem valor para Deus, e você pode ser um instrumento que Deus quer usar para abençoar a vida dela. Se sujeitar uns aos outros é você entender que você está ali como um canal de Deus, não para criticar, não para julgar, mas para abençoar. Meu irmão, em que posso te servir? O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para aliviar a sua carga? Sabe o que a Bíblia diz? Que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Isso faz parte do encher-se do Espírito. Sabe de uma coisa, queridos? Crentes ingratos, porque gratidão faz parte do encher-se do Espírito. Salmodiar faz parte do encher-se do Espírito. Cantar em outras línguas faz parte do encher-se do Espírito. Sujeitar-se uns aos outros faz parte do encher-se do Espírito. Agradecer ao Senhor por tudo faz parte do encher-se do Espírito. E um crente ingrato, e um crente insubmisso, ele é igualzinho carroça vazia. Faz muito barulho, mas não tem nada dentro. Sabe, queridos, eu não sei quanto a você, mas eu já conheci crentes assim. Crentes ingratos, crentes insubmissos. Aí dá um mover no meio da igreja, está lá fazendo aviãozinho, dando rabo de arraia no diabo, soltando rajada de língua estranha, mas é um tremendo insubmisso, um ingrato e murmurador.